Notícia de esporte dahulu Coriloque Tena Soromalu ba edição Ohen. Equipa Sub-16 Centro consegue manang equipa Mota Hassan e joga apuramento na Behalau e município Covalima com score 5-3. Jogo apuramento fase grupo Sub-16 entre a equipa Centro contra a equipa Mota Hassan, Halau e a campo futebol município Covalima sábado foi na Lesne. Nehanesan jogo ikus ba equipa Rua foi na para provisório husi comissão organizadora foi em cima informação husi Ministério Saúde katak coronavírus tamona e Timor-Leste. E a primeira parte jogo halau animado tebes tambah hetan participação máximo husi equipa Sira nebe atu compete. No equipa Rua lança queran pressão malu tuir técnico jogo husi jogador equipa Rua atau hadau malu vitória ba Sira na equipa Ididak desde kick-off. May bela clear date Federação Futebol Timor-Leste contacto direito à Associação Município Covalima por a para provisório jogo até evita mahoto husi coronavírus. Foi na para jogo presidente da comissão organizadora apela para o jogador hotu até usa a oportunidade livre né até descansa e edidak ne uma até nune labela sofre moras hodi assegura sirnia saúde hodi heimba continuação jogo tirmai. A dorsão ba jogo ne hui a kick-off ne hui ne abertura hui a tanggal 2 Março abertura si senhor presidente FFTL senhor Francisco Jeronimo e a tanggal 2 ne venia sei remata ia tanggal 15 April ne final ne ba. Bebe kari continuação jogo. Tamba continuação jogo ne ami huin depois do jogo da primeira quando ami para telai tamba hatena kata batida desporto futebol anesa fatin e mabata kata surmalu henava jogador o árbitro o juiz linha antes at joga se alo tos coin se halo se karliman idane bele tulun atu hadayat coronavirus osi emaida by maida tamba ne maka ohi nami hapata telai jogo odi hem fali resposta osi FFTL ho tenestado konova o insa progresso moras ne quando ansa seguro na tatala então ami se continua fil fali jogo ne a minha mensagem ba be jogador sira makatu na fatin hak mate ke uma la vele na tan halo movimento ne vela necessário atamba gorne ne moras ida ne na minha sateves alo emoto tu trauma nomos kati que tempo se estamos bele treino e fatin ne seguro atu bele cuidado na fatin certa stamina atu ne ba hira jogo ne continua fali se revela mais a condição neve maka ótimo. Resultado husi jogo refere a equipa Centro maka melhor liu hodi manania adversário Mota Hassan o score 5-3. Tir observação jornalista e terreno nota kata campo nebe utiliza para jogo ne lado favorável tamba tahu nebe 6 horas. Mas be la hamate espírito desportivo jogador siranian hodi desenvolve sirania talento. Husi município Covalima, Ninito de Jesus José Guedes, reportagens desportivas. Jogo juvenil sub-16 nebe realiza e o município Covalima tem que para provisória também impacto husi pandemia coronavírus. Tir declaração nebe fossai husi vice-ministra Saúde Elia Amaral, coronavírus atualmente está mone Timor-Leste, no ia emanain idemak sofre ona morasne. Relação à informação nema atividade hotu husi Federação Futebol Timor-Leste mos tem que para provisório. Honune jogo juvenil nebe halau e município Covalima mos tem que para provisoriamente. Jogo ne abertura ona ia loron rua fulan março ne no jogo ne rasi foi intama ia fase apuramento grupo. Mebe hareba impacto husi coronavírus. Também órgão FFTL contacto direito basusan município Covalima. Hodi para provisório jogo ne. Tir presidente comissão organizadora Angelo Simenes katak objetivo husi jogo ne maka atu prense critério husi FFTL basu son hutu hodi pele realiza jogo juvenil jogo ne moça nessa meuzida atu halo seleção ba jogador sub-16 hodi participa e jogo juvenil sub-16 e capital dele objetivo husi jogo ne essa agenda principal husi FFTL ninian nebe formai a Associação Futebol Municipal Covalima tu tem que halao kata kita nene a liga asa jogo nebe obrigatório tem que halao nebe leo si be seleção leo si jogo dana metalo be seleção sub 16 atu ne foi depois de jogo se halao
a Liga Juvenil Sub-16 ia dihadili, ia capital. Ini é o objetivo, mané. Angelo Hatutan, jogo ne tem que para provisório, tamba tuir informação no Ministério Saúde, coronavírus tamone Timor-Leste. Baseava informação o Ministério Saúde, neve foi até kata ia Timor-Wan nida neve afeta ona moras be virus coronavírus nia positivo. Também da nema ka anesan comissão, chefe comissão organizadora, au hatete apa vertisa, hakotu atu para provisório lá, jogo da né. Pode fali resposta ao si FFTL ho tem estado conova o insa progresso moras né. Quando ansa seguro na tatalau então a mim se continua fali jogo né. Neve ba provisório amtaka. Jogo juvenil ne Rasik participa usi equipa hamutu Ruanolo Racing. Ia nebe abertura direta usi presidente FFTL Francisco Jerónimo. Ia loron rua fulan março ne. No tirlos se termina ia fulan abril. Mebe depende da situação relaciona ao pandemia coronavírus. Usi município Covalima, Ninito de Jesus, José Guedes, reportagens desportivas. Equipa voleibol feminino acadêmica avança para quarto finais Penidel Cup. A foi manang choque ho score 3-0. Jogo continuação Pentel Cup Rio Ronolo e a fase eliminação entre a equipa voleibol feminino acadêmica contra a equipa choque termina o score 3-0. Duelo entre a equipa Rua e a campo voleibol SSD edicional Dili sábado foi na Laisne. Acadêmica Superior Liu também consegue liderar queda sirani adversária. E a set primeiro termina o pontos Ronolo Ursin Lima contra Ronolo Ursinida. Académica 18-6. Tama set da Ruak, Académica UNITELI, continua o contan o pontos Ronolo Ursin Lima contra Walu. No ia set terceiro completa score ba 3-0 o pontos Ronolo Ursin Lima contra Sanolo Ursin Rua. A foi em jogo treinador Académica Raimundo Eloba jornalista RTL afirma katak. Nia parte contente ho vitória ne. Neduni Académica se prepara dia Cliutan e jogo turmai. A minha acadêmica hoje na minha joga hasil de equipa soccer. Deve a minha contente também a minha menang skor 3-0. Bawin saya mau kita poster saja. Bawin, kami se prepara dia Cliutan tambah awal kami se joga tan hasil equipa lain. Enquanto treinador Choque, Domingos da Silva considera resultado laco nomenan la sai questão. Mas bem agradece também o evento para atleta Sira, atu na fatin halo tryout hodi iha mentalidade, atu bela joga iha nível internacional Sira iha futuro hodiak. Atleta Choque foi em primeira a segunda vez para o evento. Neve lá com Gapanang, Laos questão mami, mas a mim agradece também beli evento para a base oui ele é importante lá com Manang lá vai kita tem que ter jam terbang atau trial Jogo turmai equipa Mane. Sirana bela equipa Citra Mare tem o soro mental para bela jogo né. Resultado nele Académica se continua luta ho equipa selo que jogo turmai ho dimbuka tiketi ba final. Enquanto a Armada Choque tem que elimina, mas bem, rola posição hanesan 4 lugar e a Penidel Cup para Tinane. Fique Madeira, Tomás Sanches, reportagens desportivas. Equipa voleibol masculino U7, sucesso manan Citra Mares, o score 3-1 e a Penidel Cup Rio Ronolo. Duelo entre a equipa Rua e a campo voleibol SSD edicional Dili sábado foi na Laisne. Equipa U7 nebe representa região administrativo especial Oikusi Ambeno, lidera queda se score 1-0 o pontos Ronolo Ursin Lima contra Ronolo Ursinida. Tama ba 7 segundo, Armada Citra Mares nebe representa município Lauten, halo empata e Hicas o score 1-1 o pontos Ronolo Ursin Lima contra Sanolo Ursin Hitu. Continua a ser terceiro, equipa Rua halau jogo competitivo Liutan, husi ataque no bloqueia bola, mas bem U7 consegue o com Citra Mares, o pontos Ronolo Ursin Lima contra Ronolo.
Skor 2-1 obriga a equipa rua tem que continuar a competir e set dahat. E nebe Citramares nebe latahan ho jogo uset ho de derrota ho pontos sanulur sinualu contra Ronulur Lima. Hafan jogo trendor equipa uset Constancio Neno, ba jornalista RTTL expressa sentimento contente. Também equipa uset hal mudança ba resultado contra Citramares. Grupo amin yang sinti contente tuan. Tambah começa primeiro. A minha soro Citramares dulu. Hoje na soro malu balik. Tidak nih cara yang saya komit tuan i ba ami mudança tuan. Enquanto representante jogador Citramares ateten, mas que Lacon mais bem senti satisfaz, também jogo entre equipa rua competitivo. Assim, mesmo realidade do Ami Lacon, ami satisfeito a minha jogo ini. Ami tinggi aku sirene jogo, sama siramu jogo dia, kami jogo dia. Tapi awalnya ini jogo ni lau kompetitif terus. Mesmo resultado itu 1-3 gol, tapi ami satisfeito a minha esforço ini. Resultado ni lori uset se continua a competir e o jogo ho equipa seluk turmai. Enquanto Citramares tem que eliminar Kasai Husi jogo ne. Fique Madeira, Tomás Sanches, reportagem desportivas. Nemak notícia de esporte nacionais edição Ohin antes hakat by internacionais e ta acompanha promoção da turmai.